Boa tarde, Bahia! No ar, encontro marcado. Hoje nós temos a grata satisfação de receber o Dr. Moisés Dantas, advogado que atua na área trabalhista. Estamos chegando naquele período do trabalho temporário. Então temos muito o que conversar, dentro de instantes. Mas, meu doutor Moisés, na abertura do programa, dizia eu da nossa alegria de tê-lo aqui. E, em segundo lugar, digamos assim, pelos seus conhecimentos valiosos sobre um dos assuntos que nós pretendemos realmente conversar, bater um papo, que certamente será muito importante para os nossos telespectadores, pela oportunidade, digamos, desse período que vamos chegar de trabalho temporário para as festas aí finais do ano e coisa que o valha, né? Então, eu, por curiosidade, como também já tive um encaminhamento profissional de médico, em escolher especialidade. Então, eu gostaria só de curiosidade, saber da sua tendência para a justiça trabalhista. Perfeito. Eu queria agradecer inicialmente a oportunidade, o convite, me sinto muito honrado com esse convite feito pelo Dr. Luiz e por toda a produção, é uma honra participar desse programa. Principalmente trazendo uma paixão que é o direito do trabalho. Eu fui conduzido à justiça do trabalho, ao direito do trabalho, talvez por uma experiência familiar de ver todos os meus tios, o meu pai e o meu avô, grande referência, se reportar sempre a empregados, a trabalho. Eu venho de uma família em que o trabalho é um princípio muito forte na nossa formação. Por conta disso, ao me graduar na Universidade Federal da Bahia, logo pensei para que área eu me dirigiria, e o direito do trabalho me acolheu de uma forma muito ampla, e eu fui à Justiça do Trabalho curioso por aprender todas aquelas questões específicas relacionadas à dinâmica do direito processual trabalhista e o direito material também, e me apaixonei. Eu acho que a Justiça do Trabalho é um grande termômetro da evolução dos direitos sociais, da evolução da economia brasileira também, e hoje é um veículo que a sociedade possui de buscar seus anseios de reconhecimento, principalmente em face dos direitos sociais do trabalhador. Realmente, aí o senhor disse tudo, você disse tudo, que realmente lhe orientou para esse viés do direito, não é? Uma outra coisa, você, digamos assim, milita na Justiça do Trabalho de Salvador, mas se porventura, também outra curiosidade, se você tiver um cliente que seja do interior, que lhe procura, também a Justiça do Trabalho lhe acompanha também para o interior. É isso mesmo? Sem dúvida, doutor Luiz. Já fazíamos antes do processo judicial eletrônico. Nosso escritório atua em alguns estados e em muitas cidades na Bahia. Com o processo judicial eletrônico recém-implantado, o acesso aos processos que correm em outras cidades, em outros estados, ele se faz muito mais fácil. Porque aqueles autos, a formação, aquele volume de documentos, competições, etc., hoje os autos estão disponíveis
na internet. O advogado ele tem acesso por meio eletrônico a todas as informações que são lançadas nesse processo. Isso facilita o trabalho do advogado que milita em outras cidades, vamos dizer assim. Então, nossa atuação é firme também em outras cidades, em cidades do interior, e o escritório Moisés Dantas Advocacia hoje, graças a Deus, atua em outras áreas, mas na Justiça do Trabalho não tem limites no nosso Brasil para a gente atuar. Agora, você me citou uma coisa que me lembrou. Uma que você trouxe essa novidade, digamos, desses processos todos já digitalizados, para que haja essa oportunidade da facilitação, né, do manejo para que se exerça esse trabalho. Eu gostaria de fazer aqui um registro que a Justiça do Trabalho, antes, já tinha adotado um sistema que eu tive necessidade de usar, e por isso eu estou me reportando a ele, é que você poderia fazer aquele pronto, não sei o que, aquele negócio do correio, que lhe facilitava muito uma coisa que no civil, na justiça civil, não aconteceu, me parece, até hoje. Mas a do trabalho, por exemplo, isso foi muito bom, porque houve um processo, negócio da nossa rádio, problema lá em Alagoinhas. Sim. Então, você colocou ali, despachou, a data está ali no processo, você cumpriu o prazo dado. Foi um grande, digamos, avanço nisso. E agora ainda aumentou com a história dos processos já, digamos, expostos aí na internet para essa coisa. Verdade. Essa evolução é recente, né? Essa transformação do PROINT, nós chamávamos, né? Enviado pelo correio, a Justiça do Trabalho fazia o protocolo no lugar de origem e você poderia encaminhar essa petição, esses documentos, para uma das diversas varas do interior. Hoje, antes do PJE, tínhamos o EDOC, né? Que também era uma via de acessar, vamos dizer assim, o protocolo de outras varas do trabalho que não na capital, e também que não no estado, outras regiões do TRT, através de um sistema chamado EDOC. Agora temos um processo absolutamente digital. O EDOC ele fazia uso do veículo digital para alimentar processos físicos. Então, poderíamos enviar uma petição por meio digital, que seria impressa e anexada num processo físico. Agora, o PJE traz essa inovação do processo ser absolutamente virtual. Acesso para todos, mais agilidade, celeridade, que é um dos princípios da Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho precisa ser célere, doutor Luiz. Como nós sabemos, o atraso na entrega da justiça já é uma injustiça. E quando falamos em direito do trabalho, onde se discute verbas de natureza alimentar, em regra, o trabalhador precisa daquele salário, precisa das suas verbas acessórias, do seu FGTS com 40%. Então, a solução dessas parcelas que visam a alimentar, a prover o sustento do trabalhador, ela deve ser rápida. E a Justiça do Trabalho, através de sua tecnologia e do absoluto empenho das pessoas que formam essa justiça, tanto os magistrados, juízes, desembargadores, os servidores, todos também, diretores, assistentes, todo o corpo oficial de justiça, todo o corpo da Justiça do Trabalho se empenha para que seja uma justiça célere, uma justiça digna, uma justiça eficiente na entrega da prestação jurisdicional. Como eu dizia dessa oportunidade agora de trabalho temporário, eu gostaria que, se você pudesse, assim, fazer um pequeno relato sucinto, digamos, desse comportamento hoje, como se faz desse emprego temporário, não só do comércio principalmente, porque nós sabemos que as vendas aumentam muito e todos
proprietários de lojas e tal, negociantes, têm necessidade de aumentar o seu pessoal de atendimento. E comumente tem esse contrato temporário. Qual é a ideia desse contrato temporário? A ideia surgiu antes de 74, que é o ano da sua lei. A Lei 6.019 trouxe uma inovação ao direito do trabalho, permitindo a contratação através de empresas interpostas, empresas especializadas no oferecimento de mão de obra temporária, contratação de empregados dessa empresa para suprir uma lacuna, suprir uma necessidade temporária, transitória de mão de obra. O que ocorre, doutor Luiz, é que no direito do trabalho, em regra, não é possível a contratação através de empresa interposta, terceirizada, de mão de obra que venha suprir a atividade fim da empresa. Por exemplo, no comércio, agora vamos iniciar uma época de maiores vendas, de acréscimo no volume de vendas. Necessariamente, muitas lojas vão precisar de mais funcionários. Mas essa mão de obra ela vai ser necessária por um determinado período de tempo. Porque as vendas tendem a cair passadas as festas do final de ano. E em decorrência disso, aquela mão de obra contratada não mais será necessária. O trabalho temporário, com o advento da Lei 6.019, de 74, veio a permitir a contratação de trabalhadores para suprir essa necessidade transitória ou para preencher a lacuna existente quando da ausência de pessoal permanente e regular da empresa. Férias, licença médica, são exemplos que podem ser preenchidos também com o pessoal contratado a título temporário. Mas voltando à nossa questão sazonal do aumento do volume de vendas no comércio, a título de exemplo, a contratação desses trabalhadores veio a permitir adequar o mercado a uma situação que antes era um pouco rígida. O direito do trabalho previa indenizações um tanto quanto pesadas para o empregador que necessitava de mão de obra temporária. E a contratação dessa mão de obra também se fazia difícil por conta da necessidade de seleção desse pessoal. Seleção, experiência, adequação às necessidades da empresa. Empresas, então, especializadas no oferecimento de mão de obra temporária, vêm a suprir essa necessidade do mercado, oferecendo a mão de obra regular, preparada, especializada para aquele período de tempo em que as empresas precisam aumentar o seu pessoal para dar conta da demanda existente em virtude de uma circunstância sazonal. Agora me diga uma coisa, pelo que eu pude perceber, e eu gostaria, digamos assim, que ficasse claro, que você pode fazer diretamente essa contratação, que parece-me que você não deve utilizar terceirização para fazer esse trabalho, ou é permitida a terceirização para você fazer? Digamos, se eu preciso, a gente vê isso muito, assiste isso na televisão, onde tem empresas especializadas só com mão de obra para lhe atender. Perfeito. Num caso desse, tanto pode ser diretamente ou é interessante que seja através de uma empresa? Pode ser diretamente, e se tratando de trabalho temporário, diretamente com a empresa que oferece ao seu cliente essa mão de obra. Quando falamos numa contratação direta, a empresa que usa uma mão de obra por um determinado período de tempo, pela necessidade de acrescer pessoal a esta empresa, nós estaríamos falando de um contrato por prazo determinado. O contrato de experiência, doutor Luiz, ele é uma espécie de contrato por prazo determinado e ele dura até 90 dias. Há a possibilidade da empresa contratar de forma determinada, por um prazo determinado, trabalhadores que venham a suprir a sua necessidade. E isso pode ser feito de maneira direta. Mas quando falamos em trabalho temporário, existem empresas especializadas que fornecem essa mão de obra
a título temporário, de acordo com os trâmites da Lei 6.019 de 74. Então, isso aí pode utilizar esse sistema. Pode sim. E agora, se você, por exemplo, não quiser através da empresa e você quiser fazer essa contratação, ele entraria como uma experiência, ou coisa que o valha, o que equivaleria à situação da necessidade? Equivaleria sim. No contrato de experiência, apesar de ser um contrato por prazo determinado, existe uma intenção do empregador e do empregado de se ajustarem de forma definitiva, por um prazo indeterminado, ultrapassada aquela experiência. Entretanto, existe a possibilidade de rescisão, ou quando do término do contrato, ou mesmo antes, a depender das cláusulas que venham a regir esse contrato. Mas existe sim a possibilidade de fazer a empresa, em virtude de sua necessidade, um contrato por prazo determinado diretamente com esse empregado. Muito bem. Outra coisa que você citou aí, que eu achei muito interessante, bem, quem vive o dia a dia tem um conhecimento, mas podem ter telespectadores que não vivam o dia a dia, mas vivam a necessidade. Não é? Então, lhe pergunto, e você disse muito bem, com muita propriedade, de que até período de férias você pode fazer essa substituição. Porque o que às vezes a gente vê, e nós que temos conhecimento e negócio de administração de condomínio, né? Como meter uma empresa, e essa empresa, de quando em vez, quando dá as férias, ela faz, digamos assim, supre com outro empregado, não é verdade? Então, esse mesmo processo funciona dessa mesma forma. É assim? Funciona. A mão de obra do trabalho temporário, ela pode suprir essas necessidades que não sejam sazonais, mas necessidades urgentes e emergentes da empresa, como a substituição de um empregado no período de férias, uma licença maternidade, no afastamento em virtude de um auxílio-doença. Então, é possível que seja contratada mão de obra temporária também para suprir esta demanda. Agora, eu iria lhe fazer a seguinte pergunta. Digamos assim, quais são os encargos que ocorrem nessa necessidade temporária que você é obrigado a pagar para poder fazer frente a esse processo com esse tempo só determinado? Perfeito. Em se tratando de um contrato por prazo determinado, ou seja, diretamente com o empregado, a empresa que necessita contrata a pessoa física prestadora de serviço. Considerando que esse contrato seja por 30 ou 90 dias, ou por 45 renováveis por outros 45, o empregador deverá contribuir com a Previdência, deverá depositar também o FGTS devido, deverá arcar com 13º proporcional no ato da rescisão, férias também proporcionais no ato da rescisão contratual. Se o contrato não tiver previsão de aviso prévio antes da rescisão, é possível que esse contrato seja rescindido sem qualquer ônus para qualquer das partes. Então, basicamente, são muito próximos os encargos com um contrato por prazo indeterminado. Agora, eu queria lhe fazer uma pergunta só nesse sentido genérico, porque eu me lembro bem que aqui nós conversamos muito com algumas colegas, tanto masculino como feminino, quando saiu a história da lei das domésticas. Perfeito. E aquilo foi uma efervescência dentro daquele processo que a gente sempre viveu. Muita preocupação, nem se sabia como ia ocorrer, né? Eu queria só lhe perguntar o seguinte, ainda é pouco tempo, que nós sabemos que, inclusive, ainda está faltando a parte complementar, né? Porque ainda não foi aprovado, né? A questão do FGTS, por exemplo, né? Então falta essa regulamentação. Perfeito. Será que você poderia dar uma ideia
Será que já tem algum problema nesse contexto? É uma situação que está inflamada, vamos dizer assim, mas uma inflamação para mudar para melhor, doutor Luiz. Eu acho que a PEC das domésticas, ela devolveu o que há muito deveria ser conferido à categoria dos empregados domésticos. Não era mais admissível que nós concordássemos com jornadas sobre-humanas, jornadas desumanas, de uma forma desigual com os demais trabalhadores. Os empregados domésticos, doutor Luiz, como nós sabemos, eles não tinham uma limitação de jornada. E vou ser redundante falar em jornada diária, porque a jornada já se presume que é do dia. Mas os empregados domésticos, eles não tinham a limitação de 8 horas de trabalho por dia, nem de 44 horas semanais. Então, era comum, e eu me indignava com isso, desde a adolescência, chegar na casa de um amigo ou mesmo de um parente e saber que aquele empregado ou empregada doméstica estava ali desde o café da manhã, que tinha preparado às 6 e já era 10 da noite, e ele estava preparando o jantar do último filho que chegou à residência. Me parecia muito estranho, doutor Luiz, tratar os empregados domésticos como há 100 anos, talvez, ou mais, tratávamos, mais de 100 anos, tratávamos trabalhadores numa posição muito desigual e infinitamente inferior ao que prevê nossa Constituição. A questão dessa transformação social e desse, vamos dizer assim, rebuliço que a transformação traz, ela é característica de todas as transformações sociais. A resistência em mudar, a resistência em pagar, ela é característica do ser humano. Houve uma transformação nesses mesmos termos quando foi conferido aos empregados domésticos o salário mínimo. E hoje as garantias que são trazidas são mais do que justas, doutor Luiz, e já deveriam ser regulamentadas há muito tempo. Inclusive, houve uma determinação da presidente Dilma de que essa regulamentação do FGTS, do seguro-desemprego, de questões ainda em aberto, fossem feitas com a maior brevidade possível, porque essa PEC das domésticas, essa inovação para a categoria dos domésticos, ela traz de forma tardia direitos que já deveriam fazer parte do rol de direitos do trabalhador doméstico. Então, eu acho excelente que essa transformação seja feita, apenas acho, a título de crítica, que ela deveria ser amparada por maior informação da sociedade. Talvez uma discussão prévia antes de entrar em vigor a lei, antes de se exigir o cumprimento de determinadas obrigações por parte do empregador, já que estamos falando de leis que invadem as casas para transformar o ambiente das famílias. Eu acho que a informação deveria ter sido levada de uma forma mais contundente e séria. De todo modo, a PEC me parece uma transformação social absolutamente adequada, apesar de tardia, e os trabalhadores domésticos agora têm direito a uma série de direitos que já faziam parte do rol dos trabalhadores urbanos comuns. Eu me parece que, por sinal, é o senador Romero Jucá, que é o relator dessa PEC, e houve um ajustamento para que a questão da multa, parece que essa multa demorou um tempo enorme para poder chegar a um consenso, né? A história dessa multa, e com isso também o percentual que deveria ser colocado para que fosse feito esse recolhimento. Eu lhe confesso uma coisa pessoal, do seguinte: quando saiu essa história do fundo de garantia optativo, ele trazia uma série de dificuldades, no meu entender.
Talvez na sua prática é diferente. Mas no meu entender, porque eu fiz uma opção e senti certas dificuldades. Então, duas, por exemplo, são valiosas. Uma é o seguinte: se você institui, não pode terminar. Essa é taxativa. Pode voltar atrás. Verdade. Essa é taxativa. Verdade. A outra que eu achei pior, meu doutor, que eu tive que fazer, é que no final dessa dispensa, por qualquer coisa, que eu pedi, no meu caso foi pedido da pessoa. O que é que acontecia? Quando eu fui para ver a história do fundo de garantia, primeiro, lá na Caixa, somente eu poderia tratar do assunto. Somente. Segundo, eu teria que xerografar todos os recolhimentos feitos para poder comprovar essa história. Era optativo. Mas eu achei que aquilo, você não podia delegar até o próprio empregado que ele pudesse agilizar essas coisas. Comigo aconteceu, eu não sei se foi um fato isolado ou se era realmente a necessidade do processo. Eu gostaria da sua apreciação. Claro. Como eu falava no início, me parece que a inovação não foi acompanhada da informação. E a própria Caixa e os órgãos responsáveis pela administração desse FGTS não tinham a correta informação no início de como proceder o recolhimento do empregador doméstico que optava pelo depósito do FGTS. A emenda constitucional, não falamos mais de PEC, porque agora ela é de fato uma emenda, verdade. Ela traz a obrigatoriedade do depósito do FGTS. E no início se discutiu e havia alguma dúvida se de fato a multa para fins rescisórios, em caso de uma dispensa imotivada, seria de 40%, efetivamente. Chegou-se à conclusão, e me parece que a regulamentação já vem nesse sentido, do depósito dos 8%, mais um percentual de 3,2%, se não me falha a memória, mensal, totalizando 11,2%, me parece. Depósito a título de FGTS, esse percentual incidente sobre o salário do empregado doméstico, e depositados em contas separadas, mas numa guia única. Essa guia única vem a facilitar o ônus do empregador doméstico, o trabalho que esse empregador doméstico vai ter para fazer o depósito. A guia única, me parece, doutor Luiz, que vai contemplar o FGTS com os 40%, ambos já serão direcionados para contas distintas, e a Previdência, a contribuição previdenciária, o INSS. Então isso vai facilitar muito a vida do empregador doméstico. E o que ocorre? Para a hipótese de uma rescisão contratual por iniciativa do empregador sem justa causa, ou seja, aquela dispensa imotivada, sem justa causa, como se chama, os 40% ao final recolhidos, com esse percentual mês a mês depositado, seriam liberados juntamente com o FGTS para o empregado. Na hipótese de não ser sem justa causa, aquele percentual que foi depositado a título de 40% seria, me parece, ainda não finalizamos a regulamentação, devolvida ao empregador. Então, essa situação de insegurança de como proceder o depósito, das dificuldades de proceder o depósito, da exigência do próprio empregador ir e fazer o depósito do FGTS, essa situação está sendo regulamentada, estudada e pensada para que seja feita da forma mais eficiente, da forma mais simples e adequada, para trazer o empregador doméstico para o lado dos direitos sociais, para trazer o empregador doméstico juntamente com o empregado para a consolidação dos princípios de dignidade da pessoa humana, da função social do trabalho e a consolidação que vemos
em relação aos direitos extrapatrimoniais, aos direitos da personalidade do trabalhador doméstico? É porque eu acho, como o termo bem você falou, digamos assim, esse processamento, não é? Todo esse rito processual, ele teria que ser melhorado para que as coisas pudessem ocorrer de um modo mais satisfatório para as duas partes, né? Olha, como sabiam que nós hoje iríamos fazer essa entrevista, esse bate-papo, algumas coisas foram colocadas aí num e-mail e que chegou aqui ao meu conhecimento. Acho até que nós já abordamos uma grande parte, né, dessa forma genérica que nós tratamos, mas, de qualquer forma, isso já foi dito, olha, nós aqui já podemos eliminar uma série que é o trabalho temporário, qual o objetivo, tudo isso já foi mais do que explicitado, não é? Já estava ali em vigor, eu ando. Bom, vamos colocar essa pergunta aqui para ver o que acontece. O empregado que foi demitido antes da nova lei entrar em vigor e que tenha elaborado mais de um ano na mesma empresa, poderá receber a diferença do aviso prévio? Deu para entender? Deu sim. Perfeito. A lei do aviso prévio, a lei que regulamenta o aviso prévio proporcional, que já tinha previsão na Constituição, mas ainda não havia sido regulamentado, de fato, doutor Luiz, ela trouxe uma série de dúvidas, porque é uma lei curtinha, bem simples, e não tratou sobre questões de fazer retroagir os seus efeitos, de que forma se daria efetivamente essa contagem, e uma série de questões ficaram em aberto por muito tempo. Hoje já temos jurisprudência e os melhores doutrinadores do país já se manifestam a respeito, consolidando o que vem a ser a regulamentação do aviso prévio proporcional. O que ocorre, doutor Luiz, é que o trabalhador que foi desligado antes do advento da lei, antes de entrar a lei que regulamenta o aviso prévio em vigor, ele não tem direito à diferença do aviso prévio. Não tem. Apenas os contratos de trabalho que tiveram rescisões a partir de entrar a lei em vigor, outubro de 2011, eles vão ter direito à proporcionalidade do aviso prévio, não podendo, de 2012, não podendo fazer retroagir no tempo para receber diferenças. Doutor Moisés, eu acho que nós abordamos nesse tempo, que realmente ele não é tão longo, para que se possa detalhar todos esses assuntos, eu queria lhe pedir o seguinte: se nessa nossa conversa, se existe algo que deixou de ser tocado, ou um conselho que pudesse ser útil aos nossos telespectadores, e se fosse procedente para uma sua observação, o momento é esse. Perfeito, doutor Luiz. Eu sempre digo, como advogado trabalhista militante, que a conciliação é um excelente caminho para solucionar conflitos. E essa conciliação, doutor Luiz, e meus caros telespectadores, ela não precisa ser feita necessariamente na Justiça do Trabalho. É possível que, através de um diálogo, o empregado que se sente insatisfeito e tem dúvidas a respeito de parcelas que eventualmente entenda ter deixado de receber, ele pode suscitar uma conversa com o seu empregador, num primeiro momento, para tentar solucionar, talvez ainda enquanto vigente o contrato de trabalho. Porque através da conscientização dos direitos e deveres, nós evoluímos a nossa sociedade, evoluímos também como pessoas de forma individual. E eu acho que simplesmente acionar a Justiça do Trabalho
colocar a empresa na justiça, vamos dizer, em claras linhas, sem antes uma conversa ou um anúncio do que se pretende, talvez não seja o melhor dos caminhos. Na vigência do contrato, se existe uma insatisfação, porque o ambiente de trabalho ele deve ser o melhor possível, já que passamos, às vezes, mais tempo no trabalho do que em nossa própria casa. Se existe uma insatisfação, essa insatisfação ela deve ser levada de uma forma educada, de uma forma cordial, de uma forma sutil, ao seu empregador, ao seu superior hierárquico. E da mesma forma, esse empregador, esse superior hierárquico, percebendo que parcelas não estão sendo pagas, de uma forma consciente, tente regularizar antes de chegar à Justiça do Trabalho. Porque quando chega na Justiça fica mais caro para todos. Apesar da absoluta seriedade, celeridade e eficiência da Justiça do Trabalho, e eu quero aqui prestar uma sincera homenagem aos membros, aos elementos que formam, as pessoas que formam o TRT baiano, a Justiça talvez seja o mais oneroso veículo para todas as partes solucionarem questões trabalhistas. Entendo que a conciliação ela é sempre a melhor solução e, se tentada antes de ir à Justiça, que maravilha, portas abertas para todos, conscientes dos seus direitos e dos seus deveres, e assim teremos uma produtividade, uma eficiência muito maior em todos os aspectos. Eu quero só terminar lhe dizendo uma coisa, que eu tenho essa ideia, e que ratifica exatamente as suas palavras. O diálogo é o caminho mais curto para uma solução. Foi um prazer muito grande, viu? Muito obrigado por essa oportunidade. Eu que agradeço. Muito obrigado.